A vida é como um jardim, e cada emoção é uma semente que, se cultivada, pode florescer. Quando cultivamos a esperança, vencemos o desânimo. Quando cultivamos a alegria, a tristeza perde a força. Quando cultivamos a coragem, o medo se dissipa. Quando cultivamos a paz, a ansiedade silencia. Este é o desejo de Deus para nós, florescer. Vamos juntos cultivar o jardim das emoções? Setembro Amarelo, um mês onde, levando-se em conta a chegada da primavera, a nossa sociedade, de uma forma geral, como um todo, volta a sua atenção para a gravidade dos problemas emocionais que têm afetado essa geração e levado, infelizmente, muitas pessoas à escolha equivocada do suicídio, de colocar fim na vida, achando que com esse momento estão tão angustiados emocionalmente que acham que essa ação vai minimizar aquilo que eles estão sofrendo. Muitas pessoas, no último momento, voltam atrás, mas já não dá mais tempo de voltar atrás e a situação está feita. Ao longo desse mês, nós estivemos refletindo como o Evangelho nos proporciona sementes de esperança para eliminar o desânimo, sementes de alegria para combater a tristeza, sementes de coragem para derrubar o medo. E hoje nós vamos ver como é que nós podemos receber sementes de paz para destronarmos a ansiedade, cultivando então adequadamente o jardim das nossas emoções. E hoje, para a nossa introdução, nós iremos ouvir um testemunho muito especial. E eu gostaria de chamar a Ana aqui, Ana Murbach. Nós temos mais de uma Ana, por isso eu tenho. Não vem a Ana Rios. Pode pôr aqui. Bom dia. Eu escrevi porque vocês me conhecem. É melhor ter escrito. Bom, vamos lá. Em 18 de outubro de 2015, eu me casei. Eu podia ter começado 18 de maio de 87, mas daí acho que eu ia pegar muito tempo. Então, em 18 de outubro de 2015, eu me casei. Foi um momento muito importante, mas também uma das maiores mudanças na minha vida. Eu saí da casa da minha mãe, fui morar com um homem pela primeira vez, tudo novo, tudo intenso. E, como se não bastasse, em janeiro de 2016, eu comecei também uma transição de carreira. Fui trabalhar com vendas no varejo, algo bem fácil, bem tranquilo, graças a Deus. E, rapidamente, eu me vi cansada, sobrecarregada e também perdida. Eu lembro que, em uma semana muito difícil, eu resolvi ir até a UPA do bairro, porque eu não tinha condições nem de dirigir até o hospital da Unimed, lá em Rio Claro. A minha mãe acabou indo comigo e ela contou para o médico tudo o que eu estava passando. E ele me olhou e disse assim... Era um médico novo, mais novo que eu. Ele olhou para mim e falou assim... Você precisa de um psiquiatra. Naquela hora, assim, eu não sei quem já escutou isso de um médico, mas meu mundo desabou. Eu falei, como assim, um psiquiatra? E eu falei para ele, eu falei assim, eu sou cristã, eu tenho Jesus. Um psiquiatra, para quê? O que eu vou fazer num psiquiatra? Mas, dentro de mim, eu sabia que alguma coisa estava errada. Naquela mesma semana, eu estava na igreja, me sentindo pressionada por todos os lados, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. E, durante um culto, eu fui até o banheiro chorar. Quem nunca,
Fui até o banheiro chorar. E ali eu encontrei a Rô Borim. Quem conhece sabe de quem eu estou falando. Encontrei a Rô e ela orou por mim. Ela me viu mal e orou por mim ali no banheiro mesmo e compartilhou a palavra comigo de Romanos 12, 2. Que não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a Rô me falou uma coisa, eu não lembro muito bem da oração dela, mas ela me falou uma coisa muito forte que eu carrego comigo até hoje, até mesmo para tomar algumas decisões. Ela falou assim: Ana, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Se não está sendo assim, não é o que Deus quer para você. Naquele tempo, eu que sempre fui da área de tecnologia, né, eu estava trabalhando em uma loja de produtos ortopédicos, essas siderúrgicas, acho que todo mundo deve conhecer. Eu lidava todos os dias com doença, dor e morte, e foi um período muito pesado para mim. Nesse tempo, eu também bati o carro, fui processada pela pessoa que bateu em mim atrás, Brasil, não tenho melhor explicação para vocês. Também sofri um assalto à mão armada, e eu comecei a ter muita crise de labirintite, que não tinha fim, assim, eu não conseguia nem andar em linha reta. Agora eu vi meu marido aqui. Em agosto de 2016, eu encontrei um novo emprego numa loja de roupas e, enfim, fui trabalhar lá, era bem mais tranquilo, bem mais suave. Mas, no dia 2 de novembro, completando exatamente 3 meses que eu estava lá, eu recebi uma mensagem da minha chefe: Ana, chega mais cedo amanhã. 2 de novembro é feriado, né? Acho que caiu naquele ano numa quarta-feira. Naquela tarde, eu tinha assistido a 2 filmes da Crônicas de Nárnia. O Felipe estava dormindo. E, de repente, eu comecei a sentir uma falta de sentimentos. E, gente, eu escrevi o melhor que eu pude aqui, tá? Eu comecei a sentir uma falta de sentimentos, uma angústia muito profunda, uma falta de ar, uma vontade de correr e, ao mesmo tempo, ficar parada. Meu corpo inteiro formigava e eu tentava falar e eu não conseguia. Até que eu consegui olhar para o Felipe e falar assim: liga para minha irmã. A minha irmã me veio, né? Minha irmã mais velha, uma mulher bem mais sábia. Ela veio, dentro da bolsa dela, ela carrega o mundo. E aí ela me deu um fitoterápico, acho que deveria ser valeriano, alguma coisa do tipo. E aí eu consegui descansar. No dia seguinte, quando cheguei na loja, eu descobri que a minha chefe só queria que eu chegasse mais cedo para ajudar a organizar a loja depois de um roubo. Mas alguma coisa dentro de mim já tinha desabado, já estava quebrado. E, naquele mesmo domingo, no apelo, eu fui na frente. Quem veio orar por mim de novo foi a Rosana. E foi ali que eu verbalizei pela primeira vez. Eu pensei e eu cheguei a calcular como acabar com a minha vida. A Rô chorou muito. Ela orou por mim naquele momento. E eu tenho certeza que aquela oração começou o início da salvação da minha vida. Jesus me encontrou no meu limite. E eu me lembro, todos os dias da minha vida, da promessa em Mateus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Rô falou isso para mim naquele dia. Depois disso, eu comecei a tomar sertralina. Eu já tinha, né, antes disso, eu já tinha dado entrada em todos os procedimentos cabíveis perante os médicos, enfim, né? Apesar de contrariada lá no início, eu fui atrás disso. Então, depois disso, eu comecei a tomar sertralina, dose mínima. E ele também me receitou uma caixa de Rivotril, que, graças a Deus, eu nunca usei, e depois eu joguei fora vencida e lacrada. Eu iniciei terapia, né? E
Até hoje, em alguns momentos, eu faço terapia. Mas, em 2017, eu enfrentei uma outra dor. A morte do meu pai, que tirou a própria vida, na clínica de reabilitação que ele estava. E isso reforçou ainda mais em mim a importância de cuidar da mente, do corpo e do espírito. Hoje eu sei, eu preciso me exercitar, eu preciso comer bem, viver com qualidade, me divertir e, acima de tudo, me render 100% a Jesus. Porque sem Ele, nada faz sentido. Se eu tivesse seguido com aquele plano lá atrás, e eu vou falar, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar. Naquele dia, eu só não pulei da janela porque a gente morava no primeiro andar. E eu pensei, eu falei assim, Deus, se eu pular, eu vou quebrar a minha perna, acontecer alguma coisa que meu marido ainda vai ter que cuidar de mim, e não é isso que eu quero. Mas eu fico pensando, às vezes eu me pergunto, se eu morasse um pouquinho mais alto, o que teria acontecido, talvez, não sei. Mas se eu tivesse seguido com aquele plano lá atrás, vocês não me conheceriam. Alegrias de alguns, tristeza de outros. Vocês não me conheceriam. O meu filho Theo não existiria. O Felipe estaria com outra mulher, que com certeza não ia ter o mesmo estilo que eu, a mesma classe. Não ia. Mas a Meg, a minha cachorra, não me teria como tutora, e eu não teria vivido os últimos 9 anos da minha vida, que foram incríveis em Jesus. Hoje eu tenho meu filho, meu marido, a minha casa, minha carreira, mas, acima de tudo, eu tenho um Deus que me ama, que me olha para o meu pior momento, mas Ele vê o meu propósito e a minha nova vida nele. Amém. Obrigado. Amém. Quando a Ana compartilhou comigo que tinha a possibilidade de dar o testemunho dela, eu achei isso fantástico por 3 motivos. O primeiro é que a gente precisa ter coragem para a gente assumir a nossa história. A nossa sociedade é uma sociedade que nos incentiva o tempo todo a uma vida, eu já falei isso aqui muitas e muitas vezes, de isolamento, uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, uma vida onde a gente fica tentando mostrar para os outros a persona do Instagram e as pessoas não sabem realmente aquilo que nós estamos carregando. E, por outro lado, a coragem dela eu sei que vem à tona por ela saber que ela está num ambiente de segurança. A CPV é isso, é um espaço de vida, de Jesus, de Deus, de acolhimento para a gente. Falo isso muitas vezes aqui. Ninguém está aqui para te julgar, ninguém está aqui para levantar o dedo, ninguém está aqui para te acusar. Nós estamos aqui para a gente reconhecer as limitações, as dores, as falhas uns dos outros e a gente seguir juntos. O segundo motivo é a importância da gente entender que mesmo quando a gente está com Jesus, mesmo quando a gente anda com Jesus, às vezes a gente precisa do auxílio que Deus traz a nós, através da graça comum dele. O que é a graça comum? A graça comum é essa ação de Deus que usa os recursos do mandato cultural, da humanidade de uma forma geral. Não é problema. Às vezes a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um psiquiatra, a gente precisa de um remédio, a gente precisa, sim, do auxílio de uma terapia. A gente não é contra nada disso. A gente é contra essas coisas, quando essas coisas elas são postas como um substituto de Jesus. Quando eu acho que eu preciso disso, porque eu não preciso de Jesus. Mas quando a gente reconhece que Jesus é o nosso centro, todas essas coisas são recursos que ele pode se utilizar
para trazer cura, trazer restauração, trazer libertação, né, para as nossas vidas. E o terceiro motivo é o fato de que talvez você esteja aqui, ou talvez alguém esteja nos ouvindo, e possa estar na situação da Ana, há 9 anos atrás. E é o contrário do que ela fez. Talvez você ache que o que você tem que fazer é se esconder. É ser forte para você mesmo, é resolver sozinho a sua situação. E eu quero dizer para você que o caminho não é esse. O caminho é o que a Ana fez. Ok? Busque ajuda. Peça por ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Okay? Para orar por você, para caminhar com você. Nós temos pessoas aqui da área da saúde mental, nós temos gente aqui que pode, além da parte espiritual que a gente faz, te ajudar também, tá bom? Então, caso você esteja nos ouvindo em casa, caso você esteja aqui, essa seja uma realidade para você, não lute com isso sozinho, nos procure, tá bom? Me procure. Okay? Procure um dos nossos presbíteros, pode fazer isso com muita tranquilidade, você não vai ser julgado, okay? Procure o pastor Eliel, okay? Procure alguém, um dos nossos líderes, para te orientar, tá bom? Para dirigir você naquilo que você precisa fazer. Então, vamos continuar. Diante do que nós ouvimos, eu quero olhar para uma promessa que Jesus nos faz. A gente canta essa canção, essa foi a canção tema, né, do nosso mês, né? A paz é uma promessa. Bom, da onde a gente tira isso, né? Desse texto. Jesus diz assim: deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Eu confesso que quando a gente canta essa música, A Paz é uma Promessa, tem uma parte dela que eu não consigo cantar do jeito que está na letra, né? Eu sempre canto diferente, porque eu adoro com o meu espírito, né? Então tem que estar em conexão com aquilo que está acontecendo no meu espírito, não só a letra em si. E todas as vezes que chega nessa parte, seguro estou aqui, desde o começo, desde quando eu vi essa música pela primeira vez, seguro estou aqui, eu nunca consigo cantar isso assim, seguro estou aqui. Sempre sai, seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Porque nem sempre a gente está seguro aqui. Nem sempre. Mas nele a gente está seguro o tempo todo. Né? A gente está seguro o tempo todo. E essa é a promessa que ele nos faz aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus nos prometeu dar paz. Mas Ele não nos prometeu dar qualquer paz. Ele nos prometeu dar a sua paz. Assim como alguns domingos atrás nós vimos como Ele nos prometeu dar a sua alegria. Ele nos promete dar a sua paz. E essa paz, ela não se assemelha à paz dada pelo mundo, porque a paz dada pelo mundo é uma paz circunstancial. O que significa isso? Significa que no contexto da sociedade, no contexto do mundo, você só tem paz quando as circunstâncias estão em paz, quando tudo está tranquilo. Não é? Aí a gente tem até aquele sentimento assim, nossa, está tudo tão tranquilo, tudo tão em paz, que dá até medo de falar alto. Né? Porque de repente o negócio começa a ficar complicado, né? Então vamos bem na miúda aqui para, né, nada mudar, ok? Por quê? Porque a paz do mundo é assim, se tudo está bem, tudo está tranquilo, você está conseguindo aquilo que você quer, está todo mundo bem na sua casa, todo mundo com saúde, você está bem empregado, e etc, etc, você está em paz. Qualquer coisa que se desestabilize nisso, seja em que área for, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, seja no que for, pronto, a paz vai embora. A paz vai embora. Por quê? Porque essa paz do mundo é uma paz que depende das circunstâncias, ela depende das coisas estarem bem, ela depende de não termos problemas, ela depende de nós não estarmos passando por dificuldades, por lutas e etc. Mas a paz de Jesus, ela é uma paz diferente dessa. Por quê? Porque ela é uma paz que envolve as nossas vidas, independentemente das circunstâncias que nós estamos enfrentando ou que nós venhamos a enfrentar. Eu quero que você pense nisso. Qual foi o contexto em que Jesus disse isso? O contexto em que Jesus disse isso foi esse aqui, ó. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês.
Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe desse mundo está vindo, ele não tem nenhum domínio sobre mim. Veja, quando a gente lê esse texto, talvez a gente pense assim, bom, vocês me ouviram dizer, vou mais alto para vocês. A gente pensa no céu, né? Mas eu queria que você pensasse, qual é o caminho que ele fez para ele poder voltar? O caminho foi a cruz. Ou seja, quando Jesus está dizendo aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele está indo ao encontro da cruz. As próximas coisas que vão acontecer nas próximas horas na vida de Jesus, é que ele vai ser traído, ele vai ter um grupo de amigos que não conseguem orar com ele uma hora sequer, ok? Vamos começar por aqui. Depois ele vai ser traído, ele vai ser levado preso, ele vai ser julgado injustamente, a multidão da qual muitos foram curados por ele, vão estar gritando, solta-nos Barrabás, crucificam, ele vai morrer dependurado numa cruz, humilhado, fragilizado, nu, porque é bonitinho os quadros que a gente tem, né, que sempre bota uma sainha, né, em Jesus, um paninho, né, em Jesus, mas Jesus morreu nu naquela cruz, ok? Nu naquela cruz, humilhado, destroçado, destruído, vai provar não apenas a morte como qualquer um de nós provaria, mas ele vai provar a morte que é o juízo de Deus, que vem sobre a humanidade. É dentro dessa circunstância que Jesus diz para eles, eu deixo para vocês a minha paz. Ou seja, Jesus ele vai para essa realidade carregando uma paz com ele. Essa paz, como eu falei, é uma paz que não está limitada pelas circunstâncias, porque no jardim, quando Jesus vai orar, Lucas nos diz que ele entra num estado de agonia tal, que hoje nós chamaríamos isso de depressão, né? Que ele chega a suar sangue. Tamanha é a sua angústia. Mas veja, apesar da circunstância estar assim, ele carrega uma realidade de paz dentro do seu coração. Ele irá enfrentar o momento mais sombrio e angustiante da sua vida. E ele diz que ele tem paz nele para dar para os seus seguidores. Por quê? Por que Jesus tem essa paz? Por que Jesus ele caminha para essa realidade com essa convicção no seu coração? Ele diz assim, contudo faço o que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se e vamos-nos daqui. A razão de Jesus carregar com ele essa paz e ir ao encontro dessa realidade tão tenebrosa, de acordo com o que ele coloca aqui, é que a sua prioridade era obedecer ao Pai. Então a fonte da sua paz não vinha das circunstâncias, a fonte da sua paz vinha da sua obediência ao Pai. Ele estava centrado na vontade do Pai. E ele fazia isso não porque ele fosse obrigado, mas porque ele diz que ele ama o Pai. Jesus sabia que estar no centro da vontade de Deus era o lugar mais seguro para a sua vida. Estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para as nossas vidas. Toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todo o nosso desânimo e muito da nossa tristeza são resultantes de nós não termos certeza se nós estamos ou não no centro da vontade de Deus. E como foi compartilhado pela Ana aqui, a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é sempre, não algumas vezes, sempre boa, perfeita e agradável. Paulo diz em Romanos 12:2 isso, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus.
Preste atenção. Não para que vocês saibam sobre, mas para que vocês experimentem. Quando nós renovamos a nossa mente, renovar a mente significa nós alinharmos a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que a palavra de Deus revela para nós, ok? Isso é a renovação da nossa mente. É a gente pensar a partir, alinhados com aquilo que as Escrituras nos dizem. Não com o que nós sentimos, não com o que as circunstâncias nos mostram, não com o que as pessoas dizem para nós, mas com aquilo que as Escrituras nos revelam. Quando nós alinhamos a nossa mente a isso, a palavra de Deus nos diz que nós experimentamos, nós não ficamos sabendo sobre, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O reino de Deus, ele é o ambiente onde as nossas emoções, então, podem florescer de forma saudável. Vocês notaram como as sementes das quais nós tratamos aqui nessa série são realidades que nós desfrutamos quando nós estamos inseridos no reino de Deus? Veja, Paulo diz para a gente, Romanos 14, 17, eu citei esse verso várias vezes ao longo desse mês, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, nós estamos falando sobre recebermos sementes de paz, e Paulo nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós experimentamos a paz de Jesus porque ela é uma realidade do reino de Deus, que faz parte da natureza do Espírito Santo de Deus, que passa a viver em nós. E por isso essa paz está inserida em nós. Percebe? Ela não está externa a nós. Ela não é determinada pelos ambientes, porque ela está internamente em nós, por causa da presença do Espírito Santo de Deus que vive em nós. Num outro texto, Paulo vai dizer, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Olha a paz aqui de novo. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós somos portadores dessas sementes do reino, elas não só nos favorecem, como também elas favorecem aqueles com os quais nós nos encontramos, aqueles que convivem conosco, aqueles que estão ao nosso redor. O que acontece quando nós chegamos em um ambiente? Veja, se você experimenta a realidade do reino de Deus, se o Evangelho, a boa notícia, né, de que o reino de Deus chegou e que ele é inserido em você através da presença do Espírito de Deus que vem viver em você, e você está carregando realmente essa realidade dentro de você, o que acontece quando nós chegamos em determinados ambientes? O que acontece é que esse ambiente, ele deveria ser afetado por aquilo que nós carregamos dentro de nós. Se nós carregamos alegria e nós chegamos num ambiente marcado pela tristeza, a alegria deveria contagiar esse ambiente. A paz deveria contagiar esse ambiente. Um lugar onde as pessoas estão estressadas e tudo mais, e você chega carregando paciência dentro de você, as pessoas elas deveriam começar a ficar mais pacientes. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que se nós não liberamos aquilo que nós carregamos, então nós seremos afetados por aquilo que o ambiente que está ao nosso redor está carregando. Eu tenho certeza que você já deve ter usado essa expressão, ou tido esse sentimento, mesmo que você nunca tenha falado, nunca tenha usado a expressão, sabe, de chegar num lugar e falar assim, nossa, esse ambiente está meio carregado, né? Seja honesto, quantos aqui já pensaram assim, já falaram assim, já chegaram num lugar, né? Mas esse ambiente está carregado. E é verdade, porque as circunstâncias externas, elas têm a ver com essa influência maligna. As realidades do reino de Deus, elas se manifestam aqui, através das nossas vidas, nós somos as portas disso, as pontes para isso, é através de nós, então não são as circunstâncias, mas somos nós.
que afetamos ou deveríamos afetar as circunstâncias, mas eu acho que a melhor maneira de eu mostrar isso para você, e você pode não acreditar, mas eu já estou no fim. A minha esposa já me conhece, ela fala, quando ele diz que está no fim, vai demorar umas 2 horas ainda. Não vou demorar tanto assim, ok? Mas acho que a melhor maneira de eu explicar isso, ou de eu mostrar isso para vocês, é olhar para a vida de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Agora, por favor, você precisa abrir, porque eu não vou mostrar os textos aí não. Abre Evangelho de Marcos, capítulo 4, ou ligue no capítulo 4. Marcos, se você não sabe onde está, abra sua Bíblia em qualquer lugar, ok? Se estiver no Novo Testamento, em Mateus, você vai para a direita, ok? Se estiver no Novo Testamento, de Lucas para frente, você tem que vir para a esquerda, para chegar em Marcos, tá bom? Se estiver no Antigo Testamento, é direita também. Pegaram aí as vias certas? Ok. Marcos capítulo 4, 35, até o capítulo 5, verso 43. Eu não vou ler todo, ok? O que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui uma seção no Evangelho de Marcos que é muito interessante. Essa seção, ela se inicia com Jesus indo com os seus discípulos de barco para um outro lado. E aí, então, nós encontramos essa história em Marcos capítulo 4, versos 35 até o verso 41. Jesus, ele entra no barco com os seus discípulos, eles vão passar da região da Galileia para a região de Decápolis, de Gerasa, certo? E aí, enquanto Jesus ele está indo com os seus discípulos, começa uma grande tempestade no mar. E a gente precisa entender que entre os discípulos de Jesus, haviam pescadores, ok? Ou seja, gente que estava acostumado a estar no mar, gente que estava acostumado a pescar, gente que estava acostumado, em ver tempestade. E o texto nos diz que eles começam a ficar aflitos, porque aquela tempestade estava muito forte e a água já estava entrando dentro do barco e eles estavam a ponto de naufragar. E eles estão todos ali tentando resolver a circunstância, ok? Ou seja, as circunstâncias estão gerando neles uma profunda aflição e eles estão lutando com aquela situação, eles estão tentando resolver o problema. Talvez tivesse alguns deles ali tentando jogar a água para fora do barco, enquanto outros estão tentando controlar as velas. E aí, de repente, alguém fala: ei, Jesus está fazendo o quê? Eles olham, Jesus está dormindo, diz o texto, deitado sobre um travesseiro. Aí os discípulos ficam inconformados, eles Jesus está dormindo, todos nós estamos aqui desesperados, tentando resolver a situação, e Jesus está dormindo. E aí eles vão lá acordar para Jesus e dizem: Senhor, tu não te importas que pereçamos? E aí Jesus se levanta e repreende. Verso 39 diz: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou seja, sabe, quando nós lemos um texto como esse, talvez a primeiro momento, eu vi isso já em alguns comentários, falando que Jesus esperava que os discípulos acalmassem a tempestade, e não precisava ter acordado ele para fazer aquilo, mas eu não acredito que é isso que está acontecendo aqui. Por quê? Porque um discípulo de Jesus é uma pessoa que pensa como ele, fala como ele, faz o que ele faz, ou seja, ele tem que ter o modelo de Jesus para fazer as coisas, e Jesus nunca tinha feito isso antes. Então não acredito que quando Jesus diz para eles: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? O que ele estava dizendo não era para eles: por que vocês não acalmaram a tempestade? Não, qual é o ponto? O ponto é que o texto começa no verso 35 dizendo: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Esse é o ponto. Ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E quando Jesus diz uma coisa, aquilo que ele disse é o que vai acontecer. Então ele está deitado no barco, ele está dormindo, ele sabe que o Pai quer levá-los do outro lado do barco, do mar. Enquanto os discípulos estão aflitos com as circunstâncias, Jesus está dormindo porque ele está seguro no Pai,
seguro, em paz, com a realidade de que ele sabe que o Pai é soberano e ele tem controle sobre todas as coisas. O que ele queria era ir para o lado de lá. Então, em um barco onde os discípulos estão sendo aterrorizados pela tempestade que os acomete, Jesus é despertado. E quando ele acorda, o que ele faz? Ele pega o que está dentro dele, ele libera o que está carregado dentro dele. Jesus, ele está cheio do Espírito Santo. Até aqui o Espírito Santo não foi dado, ok? Ele não foi derramado, então os discípulos não estão carregando o Espírito. Jesus está carregando o Espírito, Jesus está carregando o reino nele, e o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então o que Jesus tem dentro dele? Paz, ok? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então Jesus tem paz diante dele. Aí ele se levanta diante daquela situação de turbulência, de angústia, de desespero dos seus seguidores. Ele simplesmente libera aquilo que está dentro dele. A paz dentro dele, a paz, o ambiente ao seu redor se torna um ambiente de paz. Ele manda o mar se aquietar, ele manda o vento se silenciar, tudo se acalma. E ele diz: por que vocês estavam assim tão angustiados, tão desesperados? Por que tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Agora, essa cena, ela demarca a abertura do capítulo 5, que vai mostrar para a gente o quê? Uma série de outras tempestades. É isso que o capítulo 5 vai mostrar para a gente. Aqui você tem uma tempestade que tem a ver com a realidade circunstancial da natureza, mas o que você tem no capítulo 5 é uma série de outras tempestades. Veja, Jesus, ele chega então em Gadara, e o que acontece em Gadara? Um homem, ok? Marcado por uma tempestade espiritual, uma tempestade que assola as suas emoções, ok? Atormentado por um espírito de medo, atormentado por um espírito de morte, possuído por um demônio que deseja destruir a sua vida, que é extremamente violento, que ninguém pode contê-lo com cadeias, que vive no sepulcro, se cortando, se ferindo. Ele vem até Jesus desesperado, porque Jesus diz: saia dele. Saia dele. E aí, diante dessa realidade, diante desse homem perturbado, escravizado por espíritos de medo e de morte, o que Jesus faz? Ele libera o que está dentro dele. Ele libera a paz do reino, que leva à sanidade emocional na vida desse homem. Porque, veja, a cidade, quando fica sabendo o que aconteceu, vai até Jesus. E aí, quando eles chegam até Jesus, o texto nos diz assim, verso 18: assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. O texto diz isso, mas não é isso que eu quero. O que eu quero, na verdade, está no verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, olha só, quando Jesus chega, o homem vem, ele é violento, o texto diz que ele se corta, que ele está em gritos, que nenhuma cadeia o detém, que ele vive andando, perambulando, ok? Pelos sepulcros. Mas no verso 15 diz: quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Percebe? Desse estado de turbulência espiritual, possuído por um demônio violento que queria matá-lo, queria destruí-lo, a um homem sentado, calmo, em paz, em perfeito juízo. Aí o texto nos diz que Jesus retorna, porque o povo diz que não quer que ele fique ali, então ele volta de novo para o lado de lá. E quando ele chega do outro lado, e ele desce, verso 21,
diz que logo de cara vem um pai assolado por uma tempestade de medo, porque a sua filha, sua única filha, estava com uma enfermidade que poderia levá-la à morte. Outra tempestade. Ele vem com a circunstância diante de Jesus. O texto diz então que a multidão se aglomera e esse homem, que é um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, chega diante do Senhor e lhe suplica insistentemente: Senhor, vai lá, impõe as mãos sobre a minha filhinha, para que ela viva. Para que ela viva. Um homem com uma tempestade, lidando com uma tempestade nas suas emoções, porque tem uma pessoa, um ente querido, que ele pode perder. E Jesus diz a ele: eu vou com você, fique em paz, fique tranquilo. Eu fico tentando imaginar Jairo nisso. Imagina, você precisando, você indo até Jesus, e você precisando que Ele vá com você, mas tem tanta gente, será que Ele vai me atender? Uma multidão vem até Ele quando Ele desce do barco. Será que Ele vai me atender? Será que Ele vai dar prioridade a mim? Será que Ele vai ouvir a minha necessidade, o meu clamor? Será que Ele vai olhar para a minha tempestade? Será que Ele vai ver o meu medo? E aí Jesus vira-se para Jairo e diz: fique em paz, eu vou com você. Cara, eu acho que ele deve ter dado um alívio na hora que ele ouviu isso. Eu vou com você, eu vou com você. Então, para esse homem, para esse pai, mais do que um homem, um pai, porque aqui ele está na condição de pai, ok? Um pai, diante de um pai desesperado, de um pai aflito, com a enfermidade da sua filha que estava à beira da morte, Jesus libera o que ele tem dentro dele. Ele libera a paz do reino, garantindo que a sua presença estaria com Jairo, garantindo que ele iria com ele. E aí ele vai com Jairo. Mas enquanto ele está indo com Jairo, a gente se depara com outra tempestade. A tempestade de uma mulher que tem um problema de saúde físico, um fluxo de sangue contínuo há 12 anos. 12 anos sofrendo de uma hemorragia que médico nenhum conseguia resolver, que gastou tudo que tinha com profissionais, com médicos, com hospitais, com remédios, e o texto nos diz que ela só ia piorando e sofrendo cada vez mais. Mas ela havia ouvido falar de Jesus. Ela havia ouvido acerca do que Jesus podia fazer, mas ela é uma mulher que, além de estar com um problema, com essa tempestade física, de enfermidade física, ela ainda lida com a tempestade de uma cultura que a julgaria em termos religiosos, se ela se apresentasse explicitamente diante de todo mundo. Ela não seria acolhida, ela não seria abraçada. As pessoas não olhariam a sua situação com piedade, com compaixão, com misericórdia. Não. O resultado, se ela se expusesse, seria ser apedrejada, porque ela estava numa condição impura que não poderia estar no meio do povo. E aí ela tem uma ideia movida pela fé dela. Ela diz assim: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Eu não preciso nem que ele saiba que eu estive aqui. Enquanto os discípulos no barco, percebe as ligações que Marcos está fazendo? Enquanto os discípulos no barco sabem que Jesus está no barco, mas ficam desesperados porque ele está dormindo. Essa mulher vê Jesus, sabe que ele está ali e diz: ele nem precisa saber que eu estou aqui. Nem precisa. E ela vai.
E ela consegue tocar na hora da sua vez. E sabe, eu acho esse texto fantástico, porque o texto diz que ela sente no mesmo momento, no seu corpo, que ela foi curada. Eu imagino, né, que ela está sentindo a hemorragia, o fluxo de sangue descendo, e quando ela toca, para, né? Para. Eu acho que ela pensou, meu Deus, parou, né? Parou. E aí, ó, bem quietinha, vamos sair do meio da multidão, na surdina. Ninguém precisou saber que eu estive aqui, mas só que Jesus para. Ele vai, opa, ei, para aí, calma lá, galera, segura aí, Jairo, dá um tempinho, filho. Quem me tocou? Os discípulos falaram, Senhor, o senhor está precisando dar uma descansada, tirar férias. Todo mundo está tocando o senhor, tem um monte de gente aqui ao seu redor, como é que eu não vou saber quem tocou? Todo mundo está te tocando. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Preste atenção nisso. De mim saiu. Você percebe? Ele carrega nele as realidades do reino. De mim saiu poder. E aí o texto diz que a mulher, cônscia do que tinha acontecido nela, sabendo que ela não poderia se esconder, ela vai diante dele e ela revela toda a verdade. Agora, por favor, a gente precisa ler a Bíblia, gente, de uma forma adequada, correta, né? A Bíblia, para muita gente, é um livro chato, né? Mas porque você não lê com a imaginação. Deus te deu razão e Deus te deu imaginação, certo? Não é problema você ler com imaginação. Então você tem que imaginar. Como é que você acha que estava a mulher? Eu acho que o coração dela estava batendo aqui, ó. Porque Jesus é um rabino. Ela sabe que ele tem poder para curá-lo. E ela toca nele e ela é curada. Mas ela não sabe como Jesus vai reagir ao fato do que ela foi curada. Ela está acostumada com a religião de Israel, certo? Com os rabinos, com os mestres. Ela estava certa de que se expor era, ok, eu fui curada, mas agora eu vou morrer apedrejada. Entendeu? É isso que ela está esperando. Ela está esperando uma bronca de Jesus. Ela está esperando que ele vire-se para ela e fale assim, mas como assim? Como você ousou fazer isso? Como você ousou me tocar? Mas o que ela ouve dele? Veja, se você construir isso, aí você vai ler diferente o que ele fala para ela. Vai ganhar um outro peso. Ele vira para ela no verso de número 34, o texto diz, então, ele lhe disse, filha, já começa por aí, a primeira palavra eu acho que já deu aquele alívio para ela, porque ele não vira-se para ela e diz assim, mulher, ele diz, filha, a tua fé te curou. E agora o que ela espera é uma palavra de juízo, de sentença. Por quê? Porque ela fez algo que a lei dizia que não podia fazer. Mas o que ela ouve dele é, vai em paz. Fica livre do teu mal, vai em paz. Porque é isso que ele tem para nos dar. É isso que Jesus tem nele para nos dar. O que ele tem para nos dar é a sua paz. Você precisa entender que o juízo de Deus, ele sempre é uma manifestação de Deus contra aquilo que destrói a nossa vida. O juízo de Deus vem contra aquilo que destrói a nossa vida. Ele não nos julga por julgar. Ele não nos condena por condenar. O que ele condena, o que ele julga, é aquilo que ele sabe que destrói a realidade daquilo que ele nos criou para ser. Paz. Vai em paz. E aqui está o centro de toda a estrutura do texto, ok? Paz. Vai em paz. A turbulência no mar, mas a paz vem. A turbulência num gadareno, mas a paz vem.
a turbulência no coração de Jairo, mas a paz vem. A turbulência no corpo dessa mulher, mas a paz vem. Vai em paz. Então, diante de uma mulher tomada de agonia por causa de uma enfermidade que ela está carregando há 12 anos na sua vida, Jesus libera a paz do reino, que cura não só o corpo dela, mas também a sua alma. E ali, meu amigo, não tinha ninguém para levantar e dizer para ela, para Jesus, mas ela era impura, como é que nós vamos fazer com isso? Ninguém. Só que nesse ínterim, vai surgir uma nova e última tempestade no texto, que é a tempestade da morte. Enquanto Jesus está ali conversando com aquela mulher, vem a turma, versos 35 a 43, lá da casa de Jairo, dizendo, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Sabe, eu fico imaginando o coração de Jairo, naquele primeiro momento na praia, quando Jesus diz, ok Jairo, eu vou com você. E o coração dele se encheu de esperança, de ânimo, era tudo que eu precisava. Com tanta gente, ele resolveu me escolher, ele resolveu me dar atenção, ele resolveu me acompanhar até a minha casa. E agora ele ouve essa notícia. Não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu. Paz nas circunstâncias, sabe? Aqui no alto, e agora desce lá para baixo. Eu imagino que no mesmo momento o semblante de Jairo se descaiu, que ele deve ter começado a chorar, que ele deve ter talvez olhado para a mulher com um olhar de indignação, pensando, se ela não tivesse feito isso, teria chegado lá a tempo. Não sei o que veio na cabeça dele, essas são algumas coisas que vêm na minha cabeça que pode ter acontecido com ele, mas o fato é que alguma coisa vem, porque Jesus vira-se para Jairo. Esse verso 36 é fantástico. Jesus, porém, ignorou essa notícia. Ele ignorou essa notícia. Sua filha já morreu. Jesus ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo. Ou seja, Jairo, sabe aquele sentimento que te inundou quando lá eu desci do barco, na praia, e eu disse, eu vou com você, continue igual, não tenha medo. Meu querido, quando as circunstâncias são reais, elas chegam diante de nós, mas as circunstâncias reais que chegam diante de nós, para nós podem ser muito grandes, mas para Jesus elas são ignoradas. Ignoradas. E ele vai com Jairo. E quando ele chega no lugar, o ambiente é um ambiente de morte. O que acontece num ambiente de morte? Há desespero, há agonia, há tristeza, há pranto. É isso que há no ambiente de morte. Jesus chega lá e esse é o ambiente. Diz que ele chega e está todo mundo chorando. Mas o texto diz que ele ignorou o que foi dito. E aí quando ele chega naquele lugar, naquela circunstância, nesse ambiente de morte, ele fala, por que vocês choram? A menina dorme. Ela não está morta, a menina dorme. E aí o texto diz que a turma que está lá começa a rir dele. Como assim? Nós vimos. Sabemos, a menina está morta. Mas veja, meu querido, minha querida, eu vou falar algo aqui com muito temor, ok? Por que temor? Porque na verdade eu não sei quando ele faz isso, ou quando ele fará isso, na sua história, na sua necessidade, na sua circunstância. Eu só sei que ele pode fazer isso. Eu não sei quando ele faz, quando ele vai querer fazer, quando ele vai dizer, Jairo, eu vou com você.
Mas eu sei que quando Jesus diz que algo é de um jeito, aquilo se torna do jeito que ele diz que é. Então ele chega naquele lugar e a menina está morta, mas quando ele diz assim, a menina não está morta, ela dorme. Pronto. Ela dorme. Ela dorme. Ela está dormindo. Ela tanto está dormindo que quando Jesus entra, a turma toda começa a dar risada dele, né? E ele então fala, também vai ficar todo mundo de castigo, todo mundo para fora, ninguém vai ver nada. Ele entra no quarto, só ele, o pai da menina, a mãe da menina e os 3 discípulos que ele levou com ele, que foi Pedro, Tiago e João. Ele entra, e o texto não diz que ele ressuscita a menina. O texto diz que ele fala para ela, acorda, Talita cumi, menina, acorda, desperta. E ela senta, veja, é diferente, ok? Quando ele ressuscita Lázaro, ele diz, Lázaro, vem para fora. Quando ele para o esquife que estava indo, o caixão que estava indo para sepultar o filho da viúva de Naim, diz que ele para o caixão e ele toca no menino e o menino levanta. Mas aqui não há menção da perspectiva de ressurreição. Por quê? Porque a partir do momento que ele disse, a menina não está morta, ela dorme. Lá no quarto dela, ela passou a dormir. Porque quando ele fala, as realidades mudam. Quando ele afirma, as realidades mudam. Quando eu falo, você fala, nem sempre as realidades mudam. Mas quando ele fala, as realidades mudam. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Quando ele diz, é do jeito que ele diz. E ele diz, a menina não está morta, ela dorme. E aí ele entra no quarto e ele fala, já está tarde, filha, acorda, não vai para a escola não? E ela senta na cama. Ele carrega vida, a vida do reino, dentro dele. A ressurreição do último dia entra na história. Paz. Diante da intromissão da morte na vida de uma menina de 12 anos, Jesus libera a paz do reino, mostrando que a última palavra, a palavra que altera tudo, é dele. É dele. Trazendo vida, trazendo paz para o meio do caos. Tempestades. Tempestades. Qual é a sua? Se ele está no barco com você, já é suficiente. Ele pode estar dormindo, mas na hora que ele acordar, na hora que ele levantar, na hora que ele disser, eu vou com você, na hora que ele disser, não há morte, há sono, não há escravidão, há liberdade, não há medo, há paz. Essa é a realidade que vai acontecer. Então eu quero concluir hoje e a nossa série te perguntando, como está o jardim das suas emoções? Qual das duas imagens te representa? Ele está florescendo ou ele está ressequido? Você tem carregado sementes de paz? Você não pode dar, eu não posso dar aquilo que nós não temos. Nós precisamos receber. E a paz é uma promessa. Ele prometeu dá-la a mim, ele prometeu dá-la a você. Você precisa recebê-la hoje. Você precisa recebê-la agora.
Ninguém pode dar aquilo que não tem. Quais são as tempestades que têm roubado a sua paz? Espíritos de medo e tormento têm afligido você? Há necessidades referentes a alguém próximo a você que você ama tanto? É o que tem tirado a sua paz? Uma enfermidade contra a qual você tem lutado há anos. Uma enfermidade que parecia ter sido vencida, mas que ressurgiu. Tem tirado a sua paz? Uma perda iminente de alguém que você ama? O que unifica todo esse texto? Todos eles foram a Jesus. Os discípulos foram a Jesus no barco. Jairo veio a Jesus na praia. A mulher foi a Jesus para tocar nele. Todos foram a ele. Ele é a convergência de todas as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Fique em pé. Pessoal do louvor aqui, ele tem paz para te dar, uma paz que o mundo não pode dar. E talvez você esteja precisando receber dessa paz hoje, essa manhã, talvez você esteja precisando receber disso aí na sua casa. Esse é o momento. Mas veja, o que você precisa fazer é exatamente a mesma coisa que os discípulos fizeram, a mesma coisa que Jairo fez, a mesma coisa que aquela mulher fez. A mesma coisa que um dia a Ana fez. Você precisa ir a Ele. Você precisa ir a Ele. Você precisa dizer: Senhor, a tempestade está grande, o Senhor não se importa. E deixe que Ele toque você, derrame da paz dEle em você. E aí, com essa paz, você vai chegar nos lugares, nos ambientes, e a paz, aquilo que está dentro de você, vai afetar o que está fora, ao seu redor.